Já está no ar o programa Nossa Terra. Obrigado pela sua audiência, meu amigo, minha amiga. Hoje é 2 de janeiro, ano novo 2024. Muita gente não alcançou essa data, mas nós fomos felizardos porque Deus guardou a nossa vida e nos deu a alegria de chegar o ano de 2024, né? Cheio de paz, cheio de tanta coisa maravilhosa. E para isso nós precisamos agradecer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó das coisas maravilhosas que ele tem feito ao nosso favor, né? Bom dia para a dona de casa, bom dia para você trabalhador rural, para você trabalhador na imprensa, o pessoal que trabalha na notícia aí, o pessoal do Correio, um abraço para vocês aí. Um abraço bem forte também para todas as pessoas aí que são trabalhadores voluntários, né? Os trabalhadores rurais, os trabalhadores no campo, os trabalhadores da roça, os trabalhadores aí do comércio, né? O comerciante e o comerciário. Um bom dia para você, um bom dia também para você que está se preparando para ir trabalhar, que levantou cedo, tomou um cafezinho, e aí tudo azul para você, né, Ruth? Shalom. 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 E a gente deve começar o ano com alegria, com paz, com amor no coração, com esperança nova, porque muita gente fez projeto de vida para esse ano de 2024. Pela Cabala, esse número 2024, quando a gente faz a Gemátria, dá 8. Então esse número 8, 8 é o número de Deus, é um número infinito. Então esse ano nós podemos ter muita surpresa, né? Muita surpresa. Gostou de ter feito a Kabbalah do ano? Porque na realidade, Ruth, todos os anos a gente faz a numerologia da data do ano para saber se esse ano vai ser bom, se vai ser ruim. Só que esse ano de 2024 vai ter muita surpresa para a humanidade. Muito. E tu já sabe quais são as surpresas. Espero que seja boa, né? A gente tem essa tendência de pensar assim, mas nós estamos fazendo assim para sair bom? Porque aquilo que nós estamos semeando no início do ano, do meio para o fim, a gente está colhendo. E ao colher, aí a gente vai saber se a gente plantou coisa boa ou coisa ruim. Isso aí é a base da Bíblia. O próprio Deus disse assim: eu fiz o bem, eu fiz o mal. Então, tem gente que fica assim meio perturbado quando se fala que Deus fez o bem e que ele também fez o mal. E que ele é dono do bem e do mal. Porque quem está errado, ele fica perdido, Ruth. Porque ele sabe que de qualquer maneira vai cair na mão, vai cair na peneira desse Deus grande e poderoso, né? Vamos começar o dia hoje mandando um abraço bem forte para você, policial civil, policial militar, polícia do exército, polícia federal, pessoal da guarda municipal, DETRAN, DMTU. E vamos agora ouvir a minha esposa. Ela vai fazer o abrahá, uma oração do Sidu. Vamos lá para as bênçãos da manhã, que diz assim: Ele, sendo misericordioso, expia a iniquidade e não aniquila, e frequentemente desvia sua ira e não desperta toda a sua cólera. Eterno, salva-nos. Ó Rei, responde-nos no dia em que te invocarmos. Bendizei o Eterno, que é bendito. Bendito seja o Eterno, que é bendito para todo sempre. Bendito seja o Eterno, que é bendito para todo sempre. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que pela sua palavra faz aproximar as sombras da noite. Abre as portas do céu com sabedoria e muda as horas do dia. Troca o dia pela noite e a noite pelo dia. Com inteligência as estrelas estão dispostas no espaço segundo uma ordem fixa pela tua vontade.
Criou o dia e a noite, fez desaparecer a luz perante as trevas perante a luz. O dia desaparece, vem a noite, e separa o dia da noite. Deus dos exércitos é o seu nome. Deus vivo e presente, reinará sobre nós por todo sempre. Bendito sejas tu, Eterno, que faz aproximar a sombra da noite. Tu ama o teu povo, Israel, com um amor inalterável, leis e preceitos, estatutos e juízos nos ensinaste. Também é o nosso dever, Eterno nosso Deus, falar dos teus estatutos. Desliga ali que eu acho que já está derramando. Baruch Hashem. Nós vamos agora entrar na porção semanal. Nós estamos... Nós meu amigo, começamos ontem o livro de Êxodo, né? o Felipe, um aluno nosso que nós temos aí, já está dentro de 2 meses, 3 meses com a gente. Não, ele quando ele chegou, já não tinha terminado o ano passado do estudo da Torá. E ele já pegou, ele tem Torá, ele já pegou o estudo da Torá, já no encerramento, né, da Torá, para voltar para Gênesis, né? Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E aí ele ficou até agradecendo ao Eterno, porque ele chegou aqui na sinagoga já no início de Gênesis. E ele pôde já fez, por exemplo, assim, ele já tem um mês que estuda, tem mais de mês, que estuda, tem mais de mês, que estuda a Torá com a gente. Então terminou o livro de Gênesis. E ele tem aprendido, ele é uma pessoa formada em teologia, é engenheiro, e tem a capacidade muito fácil de entender o que nós ensinamos. E aí ele já foi a Israel, né, Rutilho, mas a esposa, então tem isso, facilita muito. Mas quando ele chegou aqui quem é a pessoa que está lá? Elias Gonçalves. Fala mais alto para ele dar uma... Bom dia. Bom dia, Elias. Um abraço para você e toda a sua família. Então, quando ele chegou aqui, porque eles são procedentes do Rio de Janeiro, e eles estavam 2 anos aqui sem saber onde estudar, porque eles começaram a estudar a Torá lá no Rio, e lá com os rabinos, e vieram para Marabá. E chegou aqui, não tinha que ensinasse, até que um dia alguém passou, um funcionário deles, e viu a placa da sinagoga e falou para eles. E eles vieram aqui para estudar com a gente, e passaram a estudar com a gente. Só que ele disse que tudo que ele aprendeu lá no Rio de Janeiro, aqui é diferente, que nós ensinamos a Torá passo a passo, né? Nós ensinamos a Torá, você estuda ela livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra e número por número. E a gente explica que cada versículo da Torá tem 600 interpretações diferentes. E ainda tem o Passu. Tem também o Midrash, que o Midrash o que é o Midrash? O Midrash é um livro de parábolas, porque o judeu muitas vezes, você vai fazer pergunta para eles, ele te responde com outra pergunta. Isso aí ele faz o quê? Um paradoxo daquilo que você está querendo saber. E ele te responde não diretamente, mas com parábolas. Então, quando você vê falar Midrash, já saiba que são livros, a coleção de livros, que é o Midrashinho, o Midrash, o Midrashins, no qual nos dá entendimento do que a Bíblia escrita está falando, descodificando ela, como Talmud e outros livros, como Zohar, que nós temos. E aí ele ficou feliz porque chegou o final do primeiro livro, que é Bereshit, Gênesis, e agora entramos para Shemot. Shemot é o Êxodo. E vamos começar hoje, da onde? Êxodo. Capítulo 1 ainda. Nós estamos no versículo 18. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Então nós vamos para o capítulo 2.
capítulo 2 de Shemot. Versículo 11. Shemot é Êxodo. Você vai aprender hebraico no programa. Aqui, de vez em quando a gente solta a palavra hebraico, Shemot, que é Êxodo, Bereshit, que é princípio, significa o que? Gênesis. Devagarzinho você vai aprendendo. Você que quer ser um pregador dinâmico, que quer de vez em quando soltar uma palavrazinha em hebraico, aqui é bom que você vai aprendendo aí do original, né? Que nós estamos com a Bíblia original. Baruch No Hashem. livro de Gênesis, nós Shalom, começamos shalom falando... para tu. Shalom. Shalom. Nós começamos falando da criação, depois entramos na história de José, que terminamos no final de Gênesis. Agora nós vamos entrar na história de um novo membro, né? Um grande profeta, um grande líder. Eu acho que de tudo aí foi um pouco. Profeta, rei, líder. É tanta coisa que ele foi, arquiteto. Moisés, de tudo ele foi um pouco, porque na realidade, Ruth, ele foi cantor e compositor. No final ele... Na Bíblia cantou. tem Cântico de Moisés, É. né? Aí tem até uma música que fala assim, então cantou Moisés, Uhum. Baruch E Hashem. agora nós vamos entrar na história dele, o nascimento e tudo mais, né? A perseguição. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu sou escolhido, acho que tudo é fácil. Mas quando você é um escolhido, aí que é mais perseguido ainda. Porque você é o escolhido. Assim Moisés também, por ser o escolhido, o libertador, que tinha uma profecia que ele ia nascer, né? E o pessoal esperava por esse libertador para tirar o povo do Egito. E a vida dele não foi fácil. Desde o seu nascimento, desde a sua geração, enquanto ele estava no ventre da barriga da mãe dele, ali na barriga, não foi Aí, fácil. Ruth, antes da pessoa nascer, antes da alma chegar a esse mundo, há um processo no mundo espiritual que é passar pela Sefirot, né? E também a gente sabe que a gente passa por 5 mundos diferentes para chegar até aqui o planeta Terra, que é o umbral, que é chamado, né, umbral, Mahut, esse é o planeta Terra. Quando nosso pai e nossa mãe coabitam, acontece o que? Lá em cima, a alma, quando o casal aqui mantém relação sexual, e aí a mulher engravida, o engravidar, lá em cima também há uma deslocação de uma alma. E essa alma, ela está acima do 5º mundo, né? É onde estão as almas. Porque a pessoa pensa que tudo que é de cima é céu, né? Mas não é dizer que vem lá do céu tal, não. Do 5º mundo, essa alma vem passando por esses mundos até chegar aqui, aonde ela vai receber esse ventre para poder entrar nesse mundo. Por isso que nós aqui falamos, que a mulher é o portal. É o portal, o único portal que Deus tem para trazer as almas nesse mundo é a mulher, né? Com a ajuda do homem. E aí, Ruth, então essa alma, ela existe de lá para cá caminhos que parte essa alma no meio. Então a alma, quando ela parte no meio, ela é uma parte o côncavo e outra parte o convexo. E aí uma parte côncava e outra convexa. Então partiu-se no meio, e aí uma alma nasce aonde? Nasce no lugar, e a outra alma nasce em outro lugar, às vezes até em outro tempo. 1 ano, 2 anos, mês, atrasa. Porque mesmo que essa alma que nasceu, vamos supor, aqui em Marabá, e a outra parte dela nasceu lá em Imperatriz, Monte Alegre, como nós dois. Eu nasci em São João, tu nasceu em Monte Alegre. Quando nós nos encontramos, a gente não sabia porquê, mas um dia foi descobrir que nós éramos a alma gêmea. E essa história de alma gêmea não é coisa de carroça, não, é coisa da Bíblia mesmo. E aí o que acontece? Um dia, aqui na Terra, essas almas vão se encontrar. E pode acontecer que a pessoa case, tenha filhos, formou família,
depois está só. Mas no dia que ele bate os olhos, ele ou ela, na alma gêmea, aí eles vão se unir para sempre. Briga, porque todo casal tem briga, mas não se separa. Dê o que der, não se separa, porque eles precisam voltar para o eterno como uma alma. Então, quando lá no Evangelho, Jesus fala a respeito de casamento, que é mistério, é porque quando essas duas partes da alma se encontram, o côncavo e o convexo, elas se tornam uma. E aí torna uma com o eterno. E quando elas voltam para o eterno, elas voltam já uma só, né? Não é duas. Por isso que o próprio Jesus, Yeshua, disse sobre o mistério do casamento. Quando o homem, né, deixa sua mulher, ela deixa seu pai e sua mãe, a mulher deixa o pai e a mãe, e se une no casamento, passa a ser só uma alma. É isso que no mundo espiritual, a Cabala, que é a parte espiritual da Bíblia, quer explicar o valor de um casamento. E a Bíblia fala que o casamento é o quê? Um projeto de Deus. O teu casamento é um projeto de Deus. Faça dele a melhor coisa dessa terra, Baruch Hashem. Aqui a gente estamos falando de alma gêmea, foi uma parte que entrou agora, que quando sai a alma lá, quando o Eterno determina vir à Terra, ela se divide. Né? Aí uma nasce num lugar, outra nasce no outro. O exemplo aqui de Moisés. Moisés nasceu no Egito e a futura esposa dele foi nascer em Midian. Estava no outro país. Era até eles se encontrarem e Noutra lá etnia. casaram. Aí quando se encontraram, casaram mesmo. A Bíblia tem vários exemplos de almas gêmeas, né? Aquela história de Davi. Você vê que Davi tinha 450 mulheres, não sei quantas concubinas. No dia que viu aquela mulher tomando banho de óleo, ele chamou Vinícius. Quem é aquela mulher? A mulher de Uri. Pois traga ela aqui. Né? Bota Uri na frente da batalha, para ele morrer, eu vou ficar com essa mulher. E aquela alma era a alma gêmea. Todas as mulheres no final da vida de Davi deixaram Davi. Mas aquela mulher não. A alma gêmea não se separa. Porque eles têm um compromisso de voltar para Deus junto. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Adonai Sebaot. Adonai Sebaot. Adonai Sebaot. Vamos lá, capítulo 2 de Êxodo, o versículo é 11. E foi naqueles dias, e cresceu Moisés, foi ter com seus irmãos, e viu suas pesadas tarefas, e viu um homem egípcio ferindo a um homem hebreu, um de seus irmãos, e virou-se para cá e para lá, e viu que não havia ninguém, e matou o egípcio e o escondeu na areia. E saiu no segundo dia, e eis que 2 homens hebreus estavam brigando. E disse ao mal: por que feres o teu irmão, teu próximo? E disse: quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? E temeu Moisés e disse: agora sem dúvida foi conhecido o caso. E ouviu o faraó este caso, procurou matar Moisés, e Moisés fugiu da presença do faraó e deteve-se na terra de Midian. Sentou-se sobre o poço, e o chefe de Midian tinha 7 filhas, e vieram tirar água, encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. E vieram os pastores, expulsaram. E levantou-se Moisés, salvou-as, e deu de beber aos seus rebanhos. E vieram Reuel, que é Jetro, seu pai, e este disse: por que se apressaram para vir hoje? E disseram: um homem egípcio livrou-nos da mão dos pastores, e também tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chama-o e que coma pão.
E consentiu Moisés em morar com o homem, e ele deu Tsípora, tem uns que diz Zípora, né? E é Tsípora, sua filha para Moisés. E deu à luz um filho e chamou seu nome Gerson, porque diz, peregrino tenho sido em terra estranha. E foi naqueles dias e morreu o rei do Egito, e suspiraram os filhos de Israel pelo trabalho e gemeram. E subiram os seus clamores a Deus pelo trabalho. E ouviu Deus os seus gemidos, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e levou em conta. Quer dizer, aqui cita a aliança que Deus tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó, né? Por isso que diz Deus de aliança. Que aliança era essa? É a circuncisão. Circuncisão. Porque, Ruth, a Bíblia mostra algumas alianças que são perecíveis. Que a gente faz, por exemplo, aquela aliança que a gente faz, abre um animal no meio, né? Aí os dois, mas tem que ter testemunho, né? Passa no meio daquele animal e depois fecham aquele animal. Então é uma aliança. Só que ela é perecível, não é aliança eterna. Essa aliança que o Eterno está falando aí na Paraxá, ele está falando de uma aliança que é o vínculo eterno, que é a Brit Milá, que é a circuncisão, né? Que hoje os homens não conhecem, muitos rejeitam, tem muitos que rejeitam. Mas é algo que eu não sei como é que as pessoas querem morar com Deus e não obedecem a palavra de Deus, né? E outra, tem uma pessoa que diz, eu tenho aliança espiritual. Só que a aliança, para ela ser espiritual, ela tem que estar na carne também, né? Porque a circuncisão ou a Brit Milá, ela tem que estar na carne e aí ela está no espírito também. Na realidade, não existe aliança espiritual que não seja a Brit Milá. É isso que você quer dizer. Porque a Brit Milá, você é dele para sempre. Não adianta eu chegar e eu dizer assim, porque o povo judeu é assim, se você chegar e dizer que tem uma aliança, eu sou circuncidado espiritual, eu tenho uma aliança espiritual, eles vão te tirar a tua roupa e mostrar onde é que está a aliança. Você tem que ter na carne, né? Mas se você não tirar, quer dizer, se não tiver, aí não acredita nisso não. Outra coisa, dois tipos de gente na Terra que existe, uma delas, os demônios, eles têm medo. São aqueles que são circuncidados. Não precisa a gente falar que é circuncidado. Onde a gente chega que tem demônio, eles já rejeitam, já começam a vazar, ir embora. Porque chegou alguém que tem aliança com Deus. Eles, como são espiritual, eles percebem que aquela pessoa, como Abraão, tinha aliança com o Deus, né? Todo-Poderoso, que é o Eterno, Hashem. E quem tem aliança com o Eterno, na sua palavra, a Bíblia diz assim, ainda que tu morra, né? Mas eu permaneço sendo fiel, ainda que tu morra, que tu desvie, eu permaneço sendo fiel à aliança que eu fiz contigo. A gente vê uma diferença de Davi com o gigante. Você olhando pelo lado carnal, o que você diria de um jovem de pequena estatura, ainda criança, porque ainda não era adolescente. Era adolescente, mas tinha uma diferença aí, o circuncidado e o incircunciso. Daí ele já gritou um brado, lá no vale, disse, quem é esse incircunciso? Para desafiar o Deus de Israel. Hoje mesmo ele vai entregar a tua cabeça e eu vou jogar para os abutres, né? Não é para o urubu. Lá não tem urubu, tem as aves de rapina. E um jovem que nem arma ele não tinha. A única arma que ele tinha é aquela... As pedrinhas. As pedras que criança na roça usa, com baladeira, badoque, para matar passarinho. E era a única coisa que Davi tinha. Porque quiseram vestir ele com a armadura tudo, mas só que uma armadura de um
não dá no outro, né? É, o rei disse assim, você vai, você tem coragem, se não matei um urso, é uma onça que eu ia matar as ovelhas do meu pai, eu enfrentei com as mãos. Eu vou lá e vou acabar com esse filisteu. Mas ele é grande, não tenho medo. Meu Deus é maior. Toda vez que você for lutar contra um maioral, lembre-se, o Deus que você serve é maior do que ele. É. E aí você vê que até para ele matar o próprio gigante mesmo, cortar a cabeça, ele teve que pregar a própria arma do gigante, que era uma luta, porque era pesada e grande para o tamanho dele. Ele ainda era adolescente. Ele deu uma pedrada bem no seco da cabeça, bem aqui no penial. Aí funda, é forte, né? Quando você joga a pedra chega, ela faz subiar da velocidade que ela vai. E aquele gigante caiu. Aí ele foi lá e disse, licença. Aí foi pegar a espada do gigante, pesava não sei quantos quilos. E ele pegou com as duas mãos. Ó, eu vou cortar a tua cabeça, como eu te prometi. Aí a gente vê, a pessoa às vezes só participa do estudo da Torá, mas nunca fez nada pelo Eterno. Não tem uma Torá, não tem nenhum livro judaico para estudar, nunca fez circuncisão, nunca nada, só conta a miséria e quer exigir do Eterno, porque nem o pacto não fez, nem nada, nem o compromisso, né? Aqui a gente vê a diferença. Davi, ele tinha um compromisso com o Eterno, ele conheceu o Eterno, ele tinha o pacto com o Eterno, ele era temente ao Eterno, ele confiava e tinha fé no Eterno. Nós colocamos uma tabela esse ano, todo mês nós teremos Ticum. Pois é. Fizemos agora em dezembro, Ticum. Nós já fazíamos mais de 8 anos Ticum, aí paramos um pouco, né? Porque as pessoas botam dificuldade. Ah, não tenho dinheiro da passagem, eu não posso ir porque vai ser longe e tal. Aí botam as dificuldades. Aí eu fiquei assim, rapaz, se as pessoas não querem, estão perdendo elas, né? E aí peguei e parei de fazer. O prejuízo era para mim também, porque foi só eu fazer o Ticum. Na mesma semana as portas se abriu para me aposentar as pessoas, casas para vender vieram. Já a pessoa me oferecia, trazer documento. Aí eu fiquei pensando, rapaz, como é que pode uma pessoa vem de Goiânia passar uns dias aqui no Pará e está distante de Marabá, lá por rumo de Paraupeba, não sei para onde é. Aí liga para mim e diz, se tu ainda está fazendo a aposentadoria, estou com advogado, que estou advocacia. Aí, porque tem uma senhora aqui que ela tem 72 anos e mora na zona rural. Eu digo, ela tem um documento da terra? Tem. Espero trazer um documento dela que a gente aposenta ela aqui. Quem falou para essa mulher lá que eu estava interessado? E começou a aparecer, as pessoas começam a conversar comigo e depois estar oferecendo alguma coisa. Porque às vezes, Ruth, as nossas bênçãos estão travadas. E eu sou um servo do Altíssimo, como você é. Nós ensinamos Torá, nós trabalhamos para o Eterno. Mas também, se a gente não cumprir o negócio a risco, o Eterno cobra da gente. Né? Trancou. Aí agora não, as portas começaram a se abrir, a gente já está com a esperança de uma vida nova nesse ano de 2024. Né? Já temos, falei com uma pessoa ali. As portas se abriu. Quando as portas se abrem para a gente, as coisas vêm a gente, né? Porque a Bíblia diz que Deus dá as bênçãos para os seus servos até quando dorme. Você está dormindo e ele está trabalhando. Baruch Hashem? Vamos voltar um pouquinho aqui. Nós estamos entrando na história de Moisés. Então vamos iniciar aqui no versículo. Moshe. No começo, né? Nós vamos para o versículo 22 do capítulo 1 ainda. Depois a gente entra no segundo. É só esse versículo que diz assim: e ordenou Faraó a todo o seu povo. Aqui entra o Rash, que ele comenta o acordo com o Midrash, que é 2 livros, né? No dia em que Moisés nasceu, os astrólogos do Faraó informaram que naquele dia nascera o libertador dos israelitas, mas eles não podiam precisar se num lar judeu ou egípcio, mas que o seu cruel fim seria nas águas,
O faraó então ordenou a morte de todos os filhos que nasceram Toda criança até 2 anos de naquele idade. dia, judeu e egípcio. Moisés nasceu realmente naquele dia, 7 de Adar, que é do mês hebraico, o ano hebraico, né? E o seu cruel destino de não lhe ser permitido entrar na terra prometida deve ser um incidente das águas da discórdia. Aqui nós vemos que os astrólogos, ele disse que naquele dia nasceria o libertador. Só que não disse se era do povo hebreu, ele não sabia dizer se era do Egito, né? Então aqui morreu, não foi só o povo hebreu que eles mataram as crianças, mas do Egito também, mataram as crianças. Esses astrólogos eles foram os precisos em dizer que aquele dia nasceu o libertador de Israel. Eles né? acertaram só isso. Né? Mas aí o Eterno não concedeu para eles mais alguma coisa. Mas eles foram verdadeiros nisso aí. Foi, acertaram. Apesar de não fazer parte do judaísmo nem do povo hebreu da época, mas o Eterno permitiu que eles vissem que nasceu o libertador. E ainda diz assim, que o destino dele seria nas águas, né? Porque pela perseguição, a mãe temeu, logo conta-se assim. Quando veio o decreto de todo menino que a mulher tivesse, que naquele dia não tinha ultrassom para saber naqueles tempos, né? Mas só sabia, a surpresa era quando nascia. E o faraó disse lá, ele deu ordem para as parteiras: todo menino que nascer, você torce o pescoço na hora do nascer. Menino homem, mulher você deixa. E as mulheres temiam ao Eterno, porque diz que uma era Miriam e a outra era a mãe dela. Elas, pelo temor, elas não fizeram isso. Elas deram uma desculpa dizendo que as hebreias eram como animal, elas pariam sozinhas. Na hora que sentia a dor, paria. Que elas corriam para pegar a criança já tinha nascido, não tinha como. Ruth, mas tem uma coisa bem aí que o faraó vacilou. Por falta de conhecimento. Se ele mandasse o exército dele procurar no meio das crianças de 1 a 2 anos, de 0 a 2 anos, procurasse crianças circuncidadas e trouxesse para ele, homem. Né? Mas ele não sabia. Não, para isso. É isso que eu disse. Ele não sabia, então, por falta de conhecimento, ele perdeu a batalha. Ele nasceu com sinal. Né? Porque quando Moisés nasceu, ele foi o único filho homem, que nasceu circuncidado. Então, por ele nascer circuncidado, pode ter milhões de egípcios, nenhum deles era circuncidado. Aí achava o libertador, mas o Eterno não quis assim. Deu para os astrólogos o quê? Que o fim dele seria onde? Nas águas. E o destino dele todo foi nas águas, porque diz assim, ó, a mãe com medo, ela tentou se separar do marido, né? Porque naquele tempo, logo o temor do Eterno, a mulher não evitava, às vezes evitava de outra forma, mas não tomava o remédio, não fazia aborto, nada, porque isso era contra naquela época a vontade não do tinha Eterno. essa pílula, não. É. Essa pílula foi inventada dos anos 60 para cá. As Então, mulheres tomavam, era garrafada. Então o casal quis se separar, com medo de engravidar e vir uma criança e o menino, quer dizer, criança sempre vem, que a mulher está grávida, mas eles tinham medo do faraó matar. Foi quando Miriam, que desde criança já era profetisa, e o Eterno usou ela e disse que o pai estava sendo mais ruim, quer dizer, o casal, do que o faraó, porque o faraó só queria matar os homens, né? E deixar as meninas. Então eles, para se separar, eles estavam também matando tanto um como o outro, menino ou menina. Aí eles, pela profecia que saiu da boca daquela criança, eles desistiram de se separar. E lá a mulher engravida. E agora? E agora? E o coração daquela mãe?
Aí ficava, e se for menino? Vai matar meu filho. Vai aquela agonia da mãe pelo filho que ainda estava sendo gerado no seu ventre. E ela tendo que esconder aquela barriga para ele não desconfiar, porque quando a mulher tinha o filho que ficava esquia, né? E dizia, nasceu o menino, bora lá ver o que é. Ou então, aquele que, como eles queriam que matasse na hora do nascer, mas as parteiras não fizeram isso. Ela diz que ela foi ter o filho fora, escondido, depois que ela escondeu a barriga, deixa aquelas roupas bem folgadas para ninguém notar. Quando nasce a criança, a parteira pega ali, ela fica ansiosa para saber o sexo do filho, que é se é menino ou menina, e quando diz é menino, aí aquela mãe entristeceu como o pai também entristeceu. Que faremos, Dona? Que faremos? Se Faraó souber, ele vai matar. E aí como é que nós vamos fazer? Aí o pai pegou o filho nos braços e ofereceu ali o eterno, né? Porque circuncidado a criança, sempre o casal, ele faz a circuncisão da criança, quer dizer, fazer assim, leva no médico para fazer direitinho a circuncisão com 8 dias de nascido. Só que o menino já nasceu circuncidado. Então ele suspendeu o menino no braço e ofereceu ali para o Eterno tomar a direção de criar aquela criança. Essa é a marca do libertador. Salvador de Israel. Aí ficaram escondendo a criança pelo um determinado tempo. A Bíblia diz que foi 3 meses, né? Que a criança ele já começa a chorar mais alto e babá e fala e quer falar. Então ela foi a única solução. Ela pediu ao Eterno como fazer para ele não descobrir aquela criança e proteger a vida daquela criança. Foi quando ele fez uma arca ali, um barquinho, e vedou com betume ou com breu e botou aquela criança ali dentro, aonde a filha de Faraó pega aquela criança para criar. E tanto que o Eterno fez que aquela mulher não tinha filho. E quando ela viu aquela criança, ela já teve aquele amor, já pegou e disse que ia criar. E achando que, como ela acreditava em Deus, ela achava que eram os deuses que tinham dado aquela criança para ela, né? Aí ela já foi proteger. Como Miriam vinha vigiando onde ia chegar aquela criança. Que a palavra Moshe significa tirar das águas. Mas, Ruth, a meninada não chamava Moisés. Ele chamava Moshe de sapo. Porque foi tirado das águas. Porque o que foi tirado das águas? Um sapo. Sabe como é que é menino, com brincadeira, né? Apelidando Moisés. Mas o nome de Moisés mesmo... Naquele tempo já existia o bullying, né? O nome de Moisés que foi dado pelo pai e pela mãe foi Kitov. Esse que é o nome de Moisés mesmo. A palavra Moisés, ela veio do Egito, é um nome egípcio, botou, né? Mas a palavra Kitov é porque quando ele nasceu, o pai e a mãe colocou esse nome, Kitov, que traduzido do hebraico, transliterado para o português, significa que é bom. Que é bom. É um nome bonito, né? Mais bonito que se chamar de sapo. A criança, conta-se a história que tem criança que, como ela mama no seio, tem que ter uma ama de leite. Só que conta o livro, não sei se é o Midrash, que conta que a mãe que pegou a criança ali, a mulher que adotou ele na hora, que tirou do rio, ela arrumou no meio das egípcias várias amas. E a criança não queria se amamentar no peito de nenhuma delas, né? Porque não era da etnia, não era hebreia. Eram idólatras. E a criança não aceitava. Não pegava. Porque já nasceu Kadosh. E ninguém entendia por quê. Vai morrer de fome esse menino, chorando aí, né? Foi quando Miriam se aproximou e disse, se você quiser, eu arrumo uma das hebreias para dar mama para ele. E Miriam tinha 6 anos. 7 anos. E trouxe a própria mãe da criança para amamentar. E ele pegou
ali a mama dela e mamou, né? Se alimentou. Tinha barriga. E ainda foi ganhar um salário para cuidar do próprio filho. Só que quando chegou um período, teve de separar a mãe do filho, né? E a mãe sofre de novo, porque teve que Cada se separar separação, do né? filho, né? É. Na realidade, Ruth, os projetos de Deus na nossa vida, a gente tem que fazer assim, deixa levar, deixa Deus levar. Né? Porque foi fácil, não. O menino foi jogado no rio, numa cesta. Depois é acolhido pela sobrinha de Faraó. Ela vai criar ele como escondido, né? Como produção independente, Tem escondido. Bíblia que fala que... Mas tem Bíblia que diz que Faraó botou ele no colo com 3 anos. Faraó Não, botou ele no colo. mas isso estou falando no começo. Ah. Até ela dizer que aquele menino eles acharam no rio e que aquele menino era escondido, porque sempre tem aquelas pessoas. Quando ela já tinha amor pela criança, foi que ela apresentou o Faraó. Porque tinha diferença de roupa e do tecido, né? A criança, quando ela veio com um tecido hebreu, que eles mesmos fabricavam aquele tecido. E era conhecido. Era conhecido. Uma das funcionárias, daquelas que gosta se aproveitar, possível, vende tudo por causa do dinheiro. Ela guardou. Com um certo tempo, ela fez chantagem, né, e apresentou que ele não era egípcio, mas era hebreu. Hebreu, tá aqui a prova. Você tem gente que é assim, fica esperando a oportunidade para fazer a chantagem, né? Cuidado com esse tipo de gente que fica perto de você aí, querendo saber da sua vida, para depois usar isso contra você mesmo. Isso né? Aí. Nós já tivemos muita gente assim no nosso meio, a gente sabia que a pessoa era assim, mas a gente queria valorizar a pessoa como alma. E acha que muda, né? Mas tem gente que não muda, não. Muda não, porque isso aí é um espírito de traição que tem naquela pessoa. Ela vê coisa que não existe, mas liga uma coisa com a outra, daqui a pouco ela já está com as provas e não tem medo de morrer, né? Mas muitos já morreram, muitos desses covardes que fazem traição, eles não demoram muito não. O pau acha eles. E é mexer com um que às vezes é manso por fora, mas por dentro é o cão. No capítulo 2, do versículo 1, diz assim: da casa de Levi. Os nomes dos pais de Moisés aparecerão mais adiante no capítulo 6, versículo 20. Tem uns que dizem Arã, outros dizem Amirã, né? Que é o pai de Moisés. Ele era neto de Levi e líder espiritual de sua geração. E Orrebede era realmente filha de Levi. E segundo Rash, teve Moisés miraculosamente aos 130 anos. Eita. Vivia muito, né? E Moisés viveu só 120, né? E aqui a gente vê que eles eram da tribo de Levi, né? Esse aqui era neto de Levi, o esposo dela, e ela era filha de Levi. Eles casavam sempre entre os parentes, porque era da mesma tribo, né? Eles eram levita. Agora, nem todo levita era músico, nem todo levita servia ao Senhor no tabernáculo. Tem levita que não... porque cada um tem a sua missão dentro do tabernáculo. Mas eu te falo assim, por ser uma tribo tão respeitada de Kadosh, mas tinha gente lá que não queria seguir. Tinha uns e ele deixava ao livre-arbítrio, né? Aqui a gente vê Faz o que tu queres, será tudo da lei. Aqui, Amirã, ou Arã, que era o pai de Moisés, a gente vê que eles quase não falam dele. Mas ele entra no Egito porque o pessoal, pelo sofrimento, eles esqueceram do Eterno. Aonde entra Jorobete, Orrebede e Miriam também. É os que faz o povo lembrar do Eterno e das maravilhas dos seus antepassados, o que Deus fez na vida de cada um. Aí que eles começam a lembrar e dizem, o meu pai falava disso, a minha avó cantava isso. E eles se reuniam escondido, o pessoal lembrar do Deus que criou tudo, as maravilhas que ele fez. Aí é quando eles começam a se reunir escondido também do faraó.
porque o faraó ali, ele era considerado um deus. E se ele soubesse que alguém estava adorando outro deus, ele mandava Era matar. traição. Ele matava. Era traição. Hoje a pessoa pode adorar qualquer coisa. Qualquer pedaço Um de pau, poste, um pedaço de pedra. pau, pedra, gesso. É, Nosso país é livre. Mas lá não. Lá, se fosse adorar outro Deus e alguém tivesse uma testemunha, ele ia para a forca. Ou então ele jogava para os leões, ia servir de pastel para as onças. Baruch Hashem. Aqui é que fala a história, e casou. O Talmud, aqui já entra outro livro judaico, que relata que devido ao decreto faraó de matar todos os meninos recém-nascidos, a Miriam divorcia-se de Orrebed para evitar tal tragédia. Miriam, então, uma menina de 6 anos, argumentou com seu pai, que desta forma ele estaria sendo mais cruel que o faraó. Pois o faraó decretara o fim de todos os meninos, mas ele, Amihã, com esta atitude, até mesmo poderia ser copiada por outros judeus. Estava decretando também o fim de todas as meninas e a consequência de toda a continuidade do povo judeu. O justo Amihã seguiu o conselho de sua filha, uma futura profetisa, e casou-se segunda núpcia com sua ex-esposa. Quer dizer, uma menina de 6 anos, porque ela citou que serve de exemplo também, porque senão os outros iam fazer do mesmo jeito que ele, né? Miriam, desde pequena, ela demonstrava que ela tinha um espírito de excelência. Profetiza. Além, era uma mulher, e a mulher pouco valia, ainda mais em criança. Mas quando ela falava, todo mundo calava, porque não falava só ela, mas Deus falava através dela, né? E a gente, hoje, a gente tem que ter muito cuidado, porque há muito falsos profetas no mundo, isso aí a Bíblia já registra, né? E eles falam coisas horrendas aí, e acabar não acontece. Quantas desgraças foi profetizado na rádio, televisão, internet, né? Aí no mundo, que o Brasil acontecer tanta coisa que não aconteceu. O ano passado, isso ia acontecer no ano passado. Né? Então eles fazem essas previsões, se engrandecem e não tem vergonha na cara de depois não acontecer. Isso aí a Bíblia chama de falso profeta. Né? Que o fim deles é muita lenha para queimar debaixo deles quando eles partirem daqui para frente. Lembra daquela alma? É o Talmud que conta, é isso, Zorra? É uma alma que ela, todo dia ela tinha que carregar graveta e ir lá para o meio do deserto, entrar no meio lá dos gravetos, tocar fogo e ficar lá se queimando. Todo dia. Era um dos pecados que ela estava pagando. Imagine quem tem tanto pecado aí que não está nem ligando. Né? Morre, passa para o outro lado, pensa que eu morri, agora eu vou virar santo. Não. Olha, o que tu é agora, tu será depois que você morrer. Ninguém vira do diabo para ser santo, não. De uma hora para outra, assim, não. A santificação é resultado de uma vida. Aqui o capítulo 2, versículo 2 diz: desde o seu nascimento viu que Moisés era bom. Aí deu o nome dele, Kitov, né? Essas duas palavras foram empregadas na criação da luz, Gênesis capítulo 1, versículo 3, para iluminar a humanidade, simbolizando assim a aurora de uma nova era, Kitov, que era o nome de Moisés, dado pela mãe dele e o pai, né? Esse que é registrado nos registros cartórios dos hebreus da época de Moisés, Kitov. Aí ele recebeu o nome de Moshe porque foi tirado das águas. Então a palavra Moshe no hebraico significa tirado das águas. Mas o nome dele mesmo, ele tinha um nome que era Kitov. No mundo espiritual ele é conhecido como Kitov. Aqui quem fala que o nome dele era Kitov, que era bom, é o Talmud, porque diz assim: de acordo com o Talmud, era bom.
porque Moisés nasceu circuncidado, indicando um elevado grau de perfeição. É por isso que ele não fez questão de circuncidar o filho, mas quase que ele ia para o Beleléu, né? É. Eles vão para uma batalha com a família e o filho sem ter feito aliança com Deus. Aí Deus manda um anjo matar Moisés. Só que ali, pelo que fala, o primeiro filho ele Ninguém tinha fala dois. isso, que Deus mandou matar Moisés, né? Ele tinha 2 filhos. Um ele fez a circuncisão, mas o outro eu não sei o que deu, o que ele não fez. Não ligou, porque quem não é circuncidado, hoje não liga. Ele já era circuncidado, ele já nasceu já com a aliança eterna, né? E o anjo queria matar não era o menino, mas Moisés. Que a própria esposa. Porque a circuncisão é a obrigação dos pais. Era. Quantas pessoas já morreram, tiveram vários filhos, homens, que estão pagando o preço desse pecado lá nas escuridões, onde o Eterno cobra, onde o vento faz a curva. E eu fico olhando assim. O Eterno escolheu Moisés, passou 7 dias e noite para ele aceitar o cargo de tirar o povo do Egito. Só que nessa parte ele não se preparou, ele ia levando a família e um dos filhos dele não estava circuncidado. O anjo veio para matar Moisés. Se a mulher fosse daquelas paradas, teria matado. Mas ela pegou uma pedra afiada e cortou ali o prepúcio da criança, fez circuncisão. Porque eu fico olhando muitas vezes até na televisão, no Face, tem pessoas que não é circuncidado e fica mexendo com o inimigo. E tá cantando, blasfemando e fazendo tanta Pois coisa. todas as pessoas que não é circuncidado, que se levanta contra o não nascido, ele vai pagar o preço. Vai. Porque ele não tem a marca da aliança, ele é alvo. E a gente tá vendo aqui, o Eterno insistiu tanto para Moisés tirar o povo do Egito, numa terra de idolatria, numa terra onde o pessoal adora até animal como Deus, né? Boi, vaca. Então ele tinha que levar o pessoal preparado, não entrar de qualquer jeito. Terras estranhas. A fraqueza era o filho, e o filho também despreparado, porque não tinha a marca da promessa. Então o anjo achou esse meio que a falha estava em Moisés. Se a mulher não fosse sábia ali, ele teria matado Moisés, o anjo. Uma pessoa convidou a gente para ir fazer uma libertação de uma pessoa. E nós fomos. Chegamos lá na senhora, ela estava numa rede. Uhum. E ali o filho estava ali. E nós começamos a fazer as orações para expelir aqueles espíritos que aquela mulher serviu há muitos anos. E a família queria que ela partisse, mas sem essas coisas, né? Uhum. E pediu para a gente fazer essa libertação. Aí nós juntamos algumas pessoas, faz muitos anos já, mais de 30 anos. E ali foi feitas as puxadas daquela vida, né? Os espíritos que ela trabalhou a vida toda. Uns não queria sair e tal. Aí ela passava-se mal, depois voltava ao normal e tal. Até que saiu o último. Aí, pronto, tudo bem. Aí, quando nós saímos, o filho já estava na sala. Falou, e aí, como é que tá minha mãe? Não, tá tudo bem. Aí, vai lá conversar com ela. Aí foi, conversou com ela normal, tinha saído todas aquelas forças. Aí ele voltou para nós e disse, olha, se minha mãe tivesse acontecido alguma coisa com ela, tivesse morrido, daqui eu já ia processar vocês. Eu estava enrascado. Alguém te chama para ir para o campo do inimigo e você vai, achando que Deus vai contigo, cuidado. E se você não estiver preparado? Se você não estiver preparado, você pode ser decepcionado. Não é medo, não. É como a história aí. Moisés ia entrar em campos de batalhas contra o inimigo. Leva um filho sem ser circuncidado. Deixando uma brecha. O primeiro que ia morrer era o filho dele. Porque não tinha defesa, não tinha aliança com o Eterno. Moisés tinha, o outro tinha, e os homens tinham.
que estava com ele. Mas aquele filho não. E o Eterno mandou o anjo descer na terra para matar Moisés por causa dessa falha. Você leu no texto aí? É do Talmud ou do Midrash? Talmud. Talmud, né? Que explica essa parte aí sobre circuncisão e quando o Eterno manda matar Moisés. Porque... Aí quem lutou para vencer o anjo, quem foi? A mulher. A mulher. A mulher sabia que quando ela viu o anjo também. E Moisés não tinha nenhuma reação, porque o anjo já tinha tirado a espada da bainha para ferir o seu esposo. E ela entendeu que era o filho que não era circuncidado. Pegou uma pedra e fez a circuncisão da criança lá. E depois ainda chamou Moisés de quê? De sanguinário. Lembra disso? Né? Aqui no versículo 5, diz que pela moderna escavações arqueológicas, que a filha de Faraó que chama aqui, diz que entre as figuras de pedra que ornamentavam a majestosa estátua de Ramsés, há uma figura que representa a sua filha, que é chamada de Binat Anat, que é o nome puramente cananeu-semita, que na versão hebraica é Binah-Iá ou Bitiá, que a história judaica preservou como a filha de Faraó que tirou Moisés do Egito. Que o Eterno é assim, todas as pessoas que faz algo pro Eterno, né, sempre tem recompensa. As parteiras, por não ter matado as crianças, o Senhor deu recompensa, que na família dela saiu sacerdote, saiu reis, né, porque o Senhor deu essa honra para elas, porque não matou as crianças. E essa filha de Faraó que criou Moisés, tem Bíblia que diz que é prima, né? É sobrinha. Outra diz que é filha. Ela também teve uma honra, que perto lá na estátua lá tem a dela também, ornamentada, majestosa estátua de Ramsés, e há uma figura representante de sua filha, que é justamente esta mulher que criou Moisés. Ruth, nós estamos falando aqui de coisas espirituais que têm alongado as vidas daqueles que são fiéis. E aí nós chegamos já no final. Nós estamos... Acabou aqui. Estamos orando. Já acabou o tempo também. Pois é, isso que Mas eu estou dizendo. passou ligeiro. Passou ligeiro. Passou ligeiro. Então, meu amigo, minha amiga, nós queremos te avisar que você tem que se preparar, sim, material, trabalhar. No judaísmo, o que você vê judeu rico? Todos os bancos maiores do mundo é do judeu. Grandes empresas, tudo pertence ao povo judeu, povo israelense. Porque são um povo que trabalha. Confia no Deus, mas trabalha. Confia no Eterno, no Criador, tem essa comunhão, todos os dias pela manhã, já levanta agradecendo, Baruch atah Adonai Elohim, já começa a orar de manhã agradecendo porque a alma dele voltou, vai lavar as mãos, né? Faz a lavagem das mãos, que é um tikkun pessoal que se faz todos os dias. Então, essas coisas aconchega a gente de Deus. E isso faz você ter mérito com Ele. E todas as vezes que você precisar e orar, Ele te atende. Ele diz no Salmo 91, Ele me invoca e eu lhe responderei. A gente estamos falando de Moisés, mas Moisés, essa mulher que criou ele, ela botou ele para estudar nas melhores faculdades do Egito. Sim, foi preparado para ser um faraó. Era preparado para ser um faraó. E hoje em dia tem pessoa que diz, não precisa estudar. Não vai estudar não para ver. Porque todos estudaram. A gente fala de Sansão. Quem era Sansão? A gente fala de Samuel. Quem era Samuel? Todos estudaram, todos eram juiz. Vê Moisés, mas Moisés era formado e ele estudou. Moisés, ele era engenheiro de construção civil e outras... As melhores escolas do Egito, Moisés teve a honra de estudar e crescer, né?
e mostrou para Faraó que ele estava preparado para E substituir. tudo é pela vontade do Eterno, porque se Moisés tivesse sido criado pela mãe dele, ele não tinha se formado, porque a mãe dele era o quê? Analfabeta, era escrava. Escrava não Escravo tem. não tinha direito de estudo nem nada. Tem não. Então o Eterno dirigiu Moisés para estudar, para fazer faculdade, porque muitas coisas Moisés deixou escrito. Gente, olha, as Chegava ao festas passaram, muita gente sonhou, muita gente arquitetou projeto para esse ano de 2024. E agora é a hora da realidade. Vamos trabalhar, vamos fazer o que nós temos que fazer e vamos olhar para frente. E a Bíblia diz assim lá em Provérbios: vai ter com as formigas ou preguiçosos e veja como elas trabalham. Então, a ordem do dia hoje é que nós venhamos trabalhar para crescer e multiplicar, né? Ser abençoado. Não espere cair do céu, não. Milagre é quando você está trabalhando. Aí Deus facilita as coisas. Aí nós chamamos isso de milagre, né? E outra coisa, se tiver comunhão com Ele, depósito lá em cima, aí você, quando orar, você tem resposta de Deus, né? Senão você vai fazer calo no joelho e não vai receber o que você quer. Mas se você quer estudar a Torá, e não tem como estudar, tem a Torá na sua casa, chegou um monte de mulheres nesse sábado aqui na sinagoga, já pedindo instrução. Uma já chegou com a Torá, as outras disseram assim: eu quero comprar a Torá. Nós não vendemos nada aqui na sinagoga. A gente dá só endereço, que é a Livraria Cefé, ou então Amazon.com. Lá tem a Torá da capa azul que nós usamos aqui no programa, que é usado pelo judeu no mundo todo. Aí, então o interesse... Chegamos ao final de mais um programa, nós estamos passando... O interesse que nós temos de que você aprenda a Torá, isso é um interesse de Deus, não é um interesse só nosso, porque nós queremos que as pessoas aprendam. Então, se você está na cidade e tem vontade de estudar a Torá, procura um rabino, não é isso, Ruth? E outra coisa, e teu telefone, como é que tá? Como é que tá? Telefone quebrado, ele está cansado. Chegou esse ano já batendo com a Rabiela. Vem aqui na UTI Cell e aí você vai reformar o seu telefone, né? Nós estamos passando um pouquinho do horário aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. Olha, o importante de tudo é você praticar o que a palavra de Deus diz. Pronto. Eu não vou mandar tu seguir religião, nada. É você praticar o que a palavra de Deus diz. E aí você vai ver os resultados. Esse livro, chamado Bíblia, tem resposta. Baruch Hashem. Shalom. Shalom.